E esse nosso assunto de hoje é sobre as normas de circulação e conduta, que é muito importante, pessoal. Ela se trata de um assunto muito importante, muito relevante dentro do tópico de legislação, até porque vai cair muitas questões relacionadas a essas normas, tá? Que são questões de prioridades, preferências no trânsito e a gente entender como a gente tem que transitar, qual a maneira mais adequada. Isso quando não tiver também ali uma sinalização, né, que já indique o modo correto de orientação para os condutores. Então, quando não tem, as normas de circulação e conduta serão aí o nosso norte, através dela que a gente vai acabar se guiando aí, né? As normas de circulação e conduta. Então, o que eu posso tirar daqui ainda, está na primeira página, não estou mostrando nada ainda, mas a gente tem que entender o seguinte, que essas normas, elas vão ser de grande importância que o condutor tenha conhecimento sobre elas para que eles possam estar praticando as leis de trânsito e todas essas regras de circulação que a gente vai conhecer ao decorrer da aula, para que você possa dirigir corretamente, de acordo com o que vai determinar ali a legislação. Só que antes mesmo de você estar colocando o veículo em movimento, em locomoção, você tem que verificar, por exemplo, as condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, o cinto de segurança, como, por exemplo, limpador de para-brisa, sistema de iluminação, buzina. Então, você já tem que estar atento às condições adequadas do veículo para que você possa estar trafegando ali corretamente, né? Então, você sabe que tem várias normas onde você tem que, por exemplo, utilizar calçados que se firmem aos pés. O que é utilizar calçado que se fixe aos pés? É um calçado que não vai comprometer, por exemplo, a utilização dos pedais. Você não pode estar dirigindo, por exemplo, de Havaianas, isso pode causar complicações. E tem até uma norma que diz que quando você não usa o calçado que se firma aos pés, é considerado infração de natureza média, né? Infração de natureza média gera 4 pontos no prontuário do condutor. Além da pontuação no prontuário, gera a multa, né, de 130,16 centavos, né, que é a penalidade, né, que está sempre inerente ali às infrações cometidas, como, por exemplo, também você tem que ficar atento se o teu veículo dispõe de combustível suficiente para realizar teu trajeto. Pessoal, transitar com um veículo com combustível insuficiente é infração de natureza média e gera aquela medida administrativa, né, que é realizada pelo agente de trânsito no ato da abordagem, que é a remoção do veículo. O veículo vai ser removido para que ele não possa simplesmente estar ali obstruindo o fluxo de passagem. Então, a gente vai ver que vai existir várias normas de circulação onde a gente tem que obedecer essas normas, né? E a gente vai conhecer a partir de agora nesse conteúdo das normas, tá? E por que é a obrigatoriedade do condutor conhecer essas normas que a gente vai abordar pouco a Professor, pouco? Ela é importante porque o condutor, como a gente sabe, ele é o principal responsável por todas as ações que ele vai vir a cometer em trânsito. Então, por conta dessa responsabilidade das ações, a gente tem que ter conhecimento de como trafegar, se professor, não estou orientar conseguindo entrar e na aula. respeitar ali as questões de preferência, né? E entre outras normas que a gente vai conhecer. Então vamos lá. Bom, aqui a gente vai começar a falar das disposições introdutórias, né? A gente vai entender o que eu posso, o que eu não posso, né? Então ele diz aqui, ó, os usuários das vias devem abster-se. Abster-se, pessoal, a gente sabe, né? É simplesmente deixar de fazer, né? Deixar de fazer. Ou seja, você não vai fazer esses atos que a gente vai falar. Abster-se é deixar de fazer. Então, os usuários devem deixar de fazer o que exatamente? Constituir atos que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos ou pessoas ou animais. Então, você não pode constituir ato que vai constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos ou pessoas e animais, tá? Então, é muito importante que a gente sabe que várias regras de responsabilidade dos condutores é derivado dessa, que você não pode estar constituindo nenhum ato de perigo, né, ou obstruindo o fluxo da passagem. Mas, professor, pode acontecer falhas mecânicas com o meu veículo, pode acontecer que eu preciso parar ali e, consequentemente, essa parada ali totalmente imprevista faz com que eu tenha que parar e, de certa forma, eu vou estar obstruindo o fluxo de passagem. Mas, mesmo que isso aconteça, você tem que tomar uma responsabilidade muito grande, que seria basicamente a questão da sinalização. Você iria sinalizar adequadamente. Então, tem até uma resolução, pessoal, a resolução 36, né?
do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, que fala que você tem que sinalizar ou com triângulo de segurança ou com outros itens que sejam necessários ou que estejam ali nas imediações, como galhos de árvores, arbustos, qualquer tipo de coisa que sirva para sinalizar uma situação de perigo iminente à frente, né, a 30 metros de distância. Então, aqui não dá para ter aí essa indicação de parâmetro, né, mas você tem que colocar aí essa distância da sinalização do triângulo, né, para a traseira do veículo, ali a pelo menos 30 metros, né, para indicar para os outros condutores que vêm ali nas imediações que você está numa situação ali complicada e eles já podem ali ficar atentos, fazer o desvio correto, necessário, se for o caso, né? Então, você não pode, de forma alguma, constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou animais, tá? Em muitos casos, isso pode considerar infração de natureza grave e, dependendo da seriedade, pode ser até infração de natureza gravíssima. Então, o cara tem que ficar bastante atento ali com essas situações. Outra coisa que não se pode fazer, pessoal, de atirar, depositar ou abandonar, pessoal, na via objetos ou substâncias ou nela criar qualquer, né, outro obstáculo, certo? Não posso estar fazendo isso, jogar obstáculo, jogar qualquer coisa para fora, tá? Então é muito importante que você não esteja cometendo esses atos aí lesivos, né? Enquanto está trafegando, certo? Então aqui é uma das pré-disposições para os condutores, só para a gente entender o que eu posso e o que eu não posso, tá? O que é incorreto, o que gera infração, certo? Então, não posso atirar, depositar ou abandonar na via objetos ou substâncias ou nela criar qualquer outro obstáculo. Pessoal, jogar alguma coisa para fora, um lixo ali, atirar, depositar, é considerado infração de natureza média, né? Fazendo com que você gere 4 pontos no prontuário. Mas se o seu veículo estiver, né, transportando carga e a carga estiver caindo do veículo, ou vazando óleo, ou vazando combustível, né, lançando sobre a pista substâncias ou cargas, né, abandonando aí nesse caso seria infração de natureza gravíssima, tá? Aí seria 7 pontos e a multa da gravíssima, né? Aqui, nesse caso, você atirou, depositou e abandonou na via objetos, dependendo do tipo, a infração de natureza média. Mas se for carga, substâncias como óleo, gasolina, entre outros tipos de substâncias que estejam sendo derramadas ali na pista, é infração de natureza gravíssima, fazendo com que você seja autuado aí, né, pegando 7 pontos no prontuário e respondendo aqui por a multa, né, que é de responsabilidade do proprietário, né, o valor pecuniário. E o condutor que responde pelas ações, obviamente, terá ali a situação de simplesmente receber a pontuação pelo ato. Então, depende da situação, tá? Depende de como o agente de trânsito ele vai estar analisando aí essas situações. Então, é muito importante você não fazer esses e constituir esses atos aí em trânsito, tá? Pessoal, ainda sobre as disposições introdutórias, antes de colocar o veículo em circulação, todo condutor deve ficar atento, como a gente falou lá no início, à verificação da existência e o correto funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. A gente listou aqui alguns, né? O triângulo de segurança, temos aqui, né? Um extintor de incêndio que serve para aí para alguns veículos que são realmente obrigatórios, né? A gente sabe que o extintor de incêndio ele se tornou facultativo, ele é realmente obrigatório para veículos de transporte coletivo de passageiros, né? Ou veículos que trabalham com transporte de produtos perigosos, né? Tem aí a chave de roda, né? O macaco, entre outros itens, ó, encosto de cabeça, cinto de segurança, né? Tudo isso é item obrigatório, né, de uso obrigatório, né, os faróis, né, o uso correto da iluminação, né, as setas, farol do veículo, tudo isso é item obrigatório. Então, você, antes mesmo de colocar o veículo em tráfego, você tem que verificar a existência do bom funcionamento do mesmo. Por quê? Porque se eles estão em bom estado de funcionamento e conservação, ele vai responder, o veículo vai responder a qualquer comando seu de maneira mais adequada. Qualquer comando que necessite ali, por exemplo, uma situação
de emergência você se livrar de um acidente, né? Os pneus ali estão em bom estado de funcionamento, não estão carecas, o veículo está alinhado, está balanceado. Então, qualquer manobra que você precise fazer que seja arriscada, ele vai responder muito bem. E se os itens não estão funcionando adequadamente, né? Então, o carro não responde bem e isso pode fazer com que você acabe sofrendo ali um possível acidente de trânsito. Então, tem que verificar. Pessoal, a gente sabe que quando a gente viu lá no assunto de infrações, que as multas, né, tem ali uma parcela de responsabilidade a quem vai levar aí essa responsabilidade sobre as infrações cometidas. A gente sabe que o proprietário, né, ele é responsável pelo quê? Ele é responsável pelo pagamento das taxas referidas às infrações, né, ao pagamento das multas, do valor pecuniário, né? E o condutor é responsável pelas ações, quando o condutor não é o mesmo proprietário. Agora, quando o condutor é o mesmo proprietário, fica tranquilo, né? Ele vai responder tanto pelas ações quanto pelo pagamento da taxa, da multa ali, a qual foi aplicada e atribuída através do processo administrativo que a gente conheceu. Só que tem um artigo, tá? Que diz o seguinte, que é o artigo 200 do Código de Trânsito Brasileiro, 230, vou colocar aqui para a gente, que ele diz que conduzir veículos sem os equipamentos obrigatórios é infração de natureza gravíssima, gravíssima. E em muitos casos pode ter ali, pessoal, a questão da solidariedade da pontuação ser admitida aos dois, tanto ao condutor quanto ao proprietário. Porque ó, quem comete o ato pega ali a pontuação. E a multa, né, a notificação de multa vai para o proprietário. Só que nesse quesito aqui vai haver uma responsabilidade recaída aos dois, porque não posso conduzir um veículo, né, sem os equipamentos obrigatórios. Professor, meu carro estava dentro da garagem, né, dentro da minha garagem, sem os itens dos equipamentos obrigatórios. É infração? Não, porque eu não estava conduzindo, ele estava lá guardado. Agora, se eu for conduzir o meu veículo, onde em algum momento não tem os equipamentos obrigatórios, algum dele é infração de natureza gravíssima. Não posso conduzir, tá? Isso no artigo 230. O condutor vai receber ali a pontuação e o condutor não era dono do veículo. O proprietário que vai receber a notificação de multa. A gente sabe que o proprietário vai ter que pagar de qualquer jeito, né? Porque a multa vai ser notificada para quem é o proprietário. Só que, além da multa, o proprietário também vai responder pela pontuação. Então, ambos vão levar aí, ó, no prontuário do condutor, 7 pontos pela infração de natureza gravíssima, certo? Então, conduzir veículo sem os equipamentos obrigatórios é infração de natureza gravíssima. A gente sabe que todas essas questões relacionadas ao veículo, relacionadas à documentação, ao estado do veículo, sempre recai ao proprietário, né? O proprietário que tem essa responsabilidade. Só que nesse caso também recai ao condutor, né? Conduzir o veículo sem os equipamentos de uso obrigatório vai fazer com que ambos sejam penalizados, tá? A gente sabe que a multa é sempre do proprietário, mas as ações é o condutor que leva a pontuação, mas nesse caso ambos vão dividir a pontuação. Ambos vão ali pegar 7 pontos no prontuário. Isso pode acontecer, da responsabilidade recair solidariamente para os dois. Outra coisa, pessoal, você tem que certificar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao seu local de destino. Isso aqui muitas vezes costuma cair em questão. Você trafegar o veículo sem combustível suficiente para que você consiga chegar ao seu local de destino é considerado infração de natureza média. E a infração média gera 4 pontos no prontuário do condutor e a multa é de 130,16 centavos. E ainda gera aquela medida administrativa, qual é? A remoção do veículo. O veículo será removido, né? Remoção, certo? Que a medida administrativa é um ato feito ali pelo agente de trânsito, no ato da abordagem, como a gente sabe que é para coibir que o veículo ainda trafegue sob irregularidades, né? Para ele sanar esses problemas, certo? Então você não pode, por exemplo, é obrigatório também que você utilize calçado que se firme aos pés. Inclusive, se você for para a autoescola, por exemplo, usando um calçado que for inadequado, você não vai poder pegar a aula, porque a autoescola pode ser penalizada, bem como você não poderá de forma alguma, tá? Por conta da norma. E isso é infração de natureza média também. Certo? Dando continuidade, a gente vai ver aqui ainda sobre as disposições, onde diz que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio sobre o seu veículo. Ou seja,
Isso significa que você tem que ter perícia no domínio do seu veículo, seja realizando manobras, realizando ali conversões, ultrapassagens, você tem que ter domínio ali da passagem de marchas, né? Movimentos que são totalmente necessários no deslocamento do veículo. Então, você não pode ser um condutor impérito. Imperícia significa falta de habilidade, né? Inclusive, a imperícia é uma das causas de acidentes, né? Uma pessoa que simplesmente não tem condições ali, né, técnicas para estar conduzindo um veículo. Então, claro, o condutor deverá a todo momento ter domínio do seu veículo. Isso é claro. Pessoal, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. Ou seja, você tem que dirigir com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. Bom, isso aqui está no artigo, vou colocar aqui para a gente, o artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro. E ele diz que quando você não dirige com atenção e os cuidados indispensáveis, o CTB diz que é infração de natureza leve. Bom, eu acho, assim, na minha opinião, isso um absurdo. Isso aqui deveria ser, no mínimo, infração de natureza grave. O certo era que fosse gravíssima. Porque se você dirige sem atenção e os cuidados indispensáveis, isso pode fazer com que você se envolva em um acidente muito sério. Acidentes ali bastante graves. Mas o CTB diz que é leve. Então, se perguntar essa norma aqui, ó, qual a infração por dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança? A gente sabe que vai ser leve. E infração leve gera aí 3 pontos no prontuário e a multa de R$ 88,38. Então, você tem que estar bastante atento com isso. Agora, a gente está aqui, ó, vendo numa imagem uma situação que faz com que o condutor perca a sua atenção, que é dirigir falando ao telefone. Só que dirigir falando ao celular, pessoal, é infração de natureza gravíssima. Aí, professor, mas isso aqui tira atenção. Mas é porque tem uma norma que diz que dirigir ao telefone é infração de natureza gravíssima, apesar do que a situação faça você, né, perder a atenção. Então, por conta da norma já prescrever que isso é infração de natureza gravíssima, é considerado gravíssima, tá? Professor, e trafegar com fone de ouvido, por exemplo, é infração de que natureza? Fone de ouvido é infração de natureza média, tá? 4 pontos no prontuário. E tem casos que, se você tiver só com um dos fones de ouvido, aí fica a critério do agente se ele vai ou não, né, aplicar ali as devidas penalidades. Fica a critério do agente. Ele pode autuar ou ele pode simplesmente ali, né, relevar a situação. Fica a critério ali na abordagem. Bom, dirigir com o telefone é infração de natureza gravíssima, gera 7 pontos no prontuário do condutor. Além dos 7 pontos, tem a multa, né, pessoal? Aquela multa de R$ 293,47. Então, aqui são disposições introdutórias, o que eu devo, o que eu não devo fazer enquanto condutor, né, em trânsito. E ao longo dessa aula, a gente vai ver diversas normas, questões de prioridade, questões de preferência. E só para ficar claro, pessoal, tudo isso está relacionado com situações onde não há aquela sinalização de trânsito, né, dessas normas gerais de circulação e conduta que a gente vai estar falando ali no decorrer da nossa aula. Bom, passando adiante, a gente vai falar um pouco sobre regras de percurso. Regras de percurso. Por exemplo, falando aqui sobre mão de direção, mão direcional, onde ele diz aqui, ó, a circulação deve ser realizada pelo lado direito da via, ou, melhor dizendo, a circulação fárcia pelo lado direito da via. Claro, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas. Apareceu até aquela placa de regulamentação, né? Condutor, conserve-se à direita. Todo mundo sabe disso, né? Quem é habilitado, quem não é, né? Até mesmo quem não dirige, muitas vezes sabe disso aqui, que a gente tem que trafegar do lado direito da via. Claro, eu posso, e tem situações que eu posso sim pegar o lado esquerdo da via, né? Onde tem ali as exceções devidamente sinalizadas. Um exemplo disso é quando você deseja, por exemplo, realizar uma ultrapassagem, né? A circulação fárcia pelo lado direito da via. Isso é claro. Só que eu posso trafegar pelo lado esquerdo. Quando eu estiver realizando a intenção de manobra, que é a ultrapassagem de outro veículo. Então, o que a gente está percebendo aqui?
que o trânsito de veículos dentro das vias terrestres, nas áreas abertas à circulação, tem que obedecer algumas normas. E que normas são essas? Essas que a gente está vendo na tela. Professor, se não tivesse essa placa aqui me dizendo que eu tivesse que trafegar pelo lado direito, aí eu poderia trafegar por qualquer lado? Não. Se não tem a sinalização lhe dizendo, tem a norma. E a norma advém da onde? Da legislação de trânsito, da legislação de trânsito. Então, mesmo que não tenha placa, a circulação tem que ser feita pelo lado direito da via. Claro, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas, como, por exemplo, fazer uma ultrapassagem ali que te permite, né, pegar à esquerda. Tranquilo. O que eu posso ver também? Observação importante. Em vias de sentido único, é permitido transitar pela esquerda, sendo dever da passagem pela esquerda a quem solicita. Então, a gente tem um esqueminha aqui mostrando essa questão. Ó, o que define que essa via é uma via de mão única, de sentido único? É essa faixa aqui, ó. Essa marca longitudinal, mais conhecida como linha divisória da pista. Perceba que ela é na cor branca, né? Então, você tem aqui a via da direita e a via da esquerda. Geralmente, a via da direita, está atrelada a veículos de grande porte e veículos mais lentos. Então, quem é um veículo de grande porte ou veículos que são ali mais lentos, tem que trafegar na faixa da direita. A da esquerda normalmente é feita e realizada para ultrapassagem ou veículos que vão se deslocar em maior velocidade, certo? Então, o que você está percebendo aqui? Que quando você está na faixa da esquerda, numa via de sentido único, e o carinha aqui que está atrás de você, ó, solicita a ultrapassagem, ele deu uma buzinadinha ou ele ligou a seta solicitando a ultrapassagem, é obrigação de quem está na frente ceder, né, a passagem pela esquerda. Então, esse rapaz aqui, ó, ele tem que sinalizar aqui, ó, né, tá até ligado aqui a seta, e deslocar-se para a faixa da direita, certo? Sem acelerar ali, mantendo a velocidade constante, ele vai para a faixa da direita. Professor, vamos imaginar uma situação aqui. Essa via era uma via que tinha velocidade máxima de 80 quilômetros por hora. E você automaticamente já estava a 80 quilômetros por hora. E o cara ainda quer te ultrapassar. E ele vai passar mais de 80. Eu tenho que ceder mesmo assim a passagem? Tem, você vai ceder. Mas, professor, ele vai ultrapassar a velocidade máxima, ele está cometendo infração. Bom, ele está cometendo infração, mas isso aí não é da sua conta. Por quê? Porque você não é um agente de trânsito. A sua obrigação enquanto condutor é ceder a passagem quanto solicitado. Então, você tem que permitir que ele faça a ultrapassagem, mesmo que ele esteja ali cometendo infração, né? Ele está cometendo infração, mas isso é responsabilidade dele, ele que vai, né, sofrer os encargos aí, caso ele for pego e será punido. E você só tem a única e exclusiva obrigação de solicitar, na verdade, né, de ceder, o dever de ceder ali, ou dar passagem pela esquerda, quando ele for solicitado, certo? Então, funciona dessa maneira. Professor, mas tem situação que eu não vou conseguir sair logo. O cara tá ali buzinando, ele quer me ultrapassar. O que é que você pode fazer quanto a isso? Você só liga a seta, já deixa ali calma ali e já tá dando a entender que você, quando for conveniente, quando for seguro, você já vai, né, pegar ali a faixa da direita para que ele possa te ultrapassar. Isso livra, né, aquele estresse entre os condutores, tá, pessoal? Isso é muito importante, certo? Então, você tem que dar passagem, é obrigatório dar passagem. E quando eu não der passagem, pessoal, o que vai acontecer comigo? É infração de que natureza, professor? Se você não der passagem quando solicitado, é infração de natureza média. É infração de natureza média. E a infração média gera quantos pontos no prontuário do condutor? 4 pontinhos. E a multa é de quanto? 130,16 centavos. Então, a gente está vendo aqui algumas normas. Bom, a circulação deve ser feita pelo lado direito da via. Isso é tranquilo, qualquer pessoa sabe disso. Claro que existem exceções, claro, devidamente sinalizadas, em que eu posso sim trafegar pelo lado esquerdo. Isso quando em via de mão dupla, né? Aqui eu estou me referindo a uma via de mão dupla. Professor, em via de mão única, eu posso tanto trafegar pela esquerda quanto pela direita, dependendo de como você quer trafegar.
Lembrando que a direita é para veículos de grande porte ou menor velocidade. Quer andar com a velocidade mais baixinha, mais reduzida? Vai para a faixa da direita, fica ali. A da esquerda realmente é para ultrapassagem, né? E veículos transitando em maior velocidade. Se você está transitando ali até o limite de velocidade dentro da faixa da esquerda, você pode ficar transitando nela, né? Tranquilamente. Só que não pode deixar de forma alguma de ceder ali a passagem, se você não está fazendo esse dever de dar a passagem, vai ser constituído para você infração de natureza média, aí fazendo com que você, né, pegue 4 pontos no prontuário e ainda seja punido com a multa aí futuramente, claro, se você for o mesmo proprietário do veículo. O que mais as normas vai nos dizer sobre essas regras de percurso? Bom, que você tem que manter uma distância de segurança. Essas questões da distância que eu vou falar agora, pessoal, costuma cair bastante, tá? E eu vou falar de duas distâncias, que é a distância lateral e a distância frontal. Distância lateral e distância frontal. Então, ele fala aqui, ó, distância de segurança. O condutor deverá manter distância entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista. Tem gente que gosta de, ó, tem uma via aqui, aí tem a marca divisória da pista aqui, gosta de andar colado aqui, ó, ao meio-fio. Isso aqui é errado, né? É errado. A gente sabe que a circulação fácil pelo lado direito da via. Só que você tem que manter uma distância aqui, ó, adequada do bordo da pista, uma distância lateral de segurança, tá? Uma distância lateral de segurança. Isso é muito importante. Muito importante. E vamos conhecer aí quais são essas distâncias. Vamos ficar aqui atento. Bom, aqui a gente vai ter uma recomendação, tá? Uma recomendação da direção defensiva. Direção defensiva, pessoal, é o nosso próximo módulo de estudo. Quando a gente acabar todas essas normas de circulação e conduta, a gente vai entrar lá na direção defensiva, onde a direção defensiva basicamente é dirigir de modo correto, a fim de evitar acidentes, apesar de várias ações incorretas de outros condutores, ou situações adversas que possam se apresentar para a gente, né? Como chuva, entre outras situações, né? Pista molhada, condições adversas de iluminação, ofuscamento, ou a falta de visibilidade, pista irregular, enfim, qualquer tipo de situação adversa que pode prejudicar a dirigibilidade do condutor, aumentando ainda assim a iminência da ocorrência de um possível acidente de trânsito, né? Certo? Então, direção defensiva é um assunto muito importante. Só que a direção defensiva, ela recomenda o seguinte, para a distância lateral, ela recomenda que você conserve-se 1,5 m, tá? Professor, só que esse 1,5 m aqui nas normas, ele vai estar referido à questão da ultrapassagem por uma bicicleta, por um ciclista. Como assim, professor? Ó, tem uma via aqui, imagina que aqui tem um ciclista, né? O ciclista está aqui, e você está vindo com seu carro. Se você vai ultrapassar ele, primeiramente você tem que reduzir a velocidade. Se você passa com ele em velocidade alta, é infração de natureza grave. 5 pontos no prontuário. Então, primeiro, reduz a velocidade. Quando você for ultrapassar o cidadão, que é o ciclista aqui, ó, você tem que manter uma distância dele de 1,5 m. Pessoal, você não dá e respeitar a distância de 1,5 m vai constituir infração de natureza média. E a média gera 4 pontos no prontuário. Isso da distância lateral de 1,5 m está exclusivamente sendo abordado a questão do ciclista, tá, pessoal? Por exemplo, ó, ao bordo da pista. Ao bordo da pista, ele não está dizendo aqui que é 1,5 m, tá? Isso é exclusivamente quando você for ultrapassado um ciclista. Então, aqui, ó, se você não está mantendo uma distância lateral do bordo da pista ou uma distância lateral dos veículos aqui, ó, isso pode ser considerado infração de natureza grave, porque ele não especifica uma metragem, ele não está especificando. Essa especificação de 1,5 m é exclusivamente quando você ultrapassar ou passar por um ciclista, tá? Aí, qual é a distância lateral ao ultrapassar ou passar por um ciclista? 1,5 m. Isso é o que é recomendável pela direção defensiva, que também está aqui nas regras de percurso, certo? Então, a gente está falando de duas distâncias importantes que vai ser abordada aqui agora. A distância lateral e a distância frontal. Se ele especificar que você está ultrapassando um ciclista, aí você tem que dizer que a distância é de 1,5 m,
além de ser 1,5 m, se você descumprir em infração média. Agora, se ele não especificou essa causa específica, aí é infração de natureza grave, porque você não está mantendo distância suficiente, tá? Você não está mantendo distância suficiente. Então, é média. Se ele não especificou o caso do ciclista, é grave, beleza? Esse de 1,5 m, professor, mais uma vez, está ali inerente ao caso do ciclista. É quando você ultrapassa um ciclista, tá? Quando o ciclista ali também está na via, né, que está relacionada aos veículos automotores. Bom, até aí tudo bem, dá para entender que a distância lateral é de 1,5 m. Só que isso relacionado ao ciclista. Isso recomendado aí pela direção defensiva. Agora a gente tem também o que a gente chama de distância frontal. A distância frontal é a distância que você tem que manter com o veículo que está à sua frente, com o veículo que está precedendo você, o veículo que o precede. E essa distância, você pode perceber que ela está dando aqui, ó, em 2 segundos. Professor, como é que eu vou, né, simplesmente relacionar uma distância entre o veículo em 2 segundos? Como é que isso é possível? Não deveria ser uma quantidade de metros? Pessoal, essa distância de 2 segundos, ela entra lá no assunto de direção defensiva, onde ele diz uma coisa importante que é o seguinte: um condutor, em condições normais, ele tem cerca de 3/4 de um segundo, ou 1/4 de um segundo, acho que está mais para 3/4 de um segundo, é o tempo que ele vai conseguir reagir sobre uma situação de perigo. Então, ele não está sob efeito de álcool, ele não está sobre nenhum tipo de entorpecente, né, ou substância psicoativa, ele está em condições normais, não tem nenhum tipo de condição adversa, não estava chovendo, não tinha neblina, a pista não era irregular, estava tudo normal. Em condições normais, teu cérebro tem uma capacidade de processar informação de um perigo muito rápido. Então, esse tempo de 2 segundos é para você mesmo, como condutor, avaliar os riscos. Professor, essa distância aqui, ó, frontal, de 2 segundos, é para que eu mesmo possa avaliar. Ah, eu vou manter aqui a distância de 5 metros. Essa distância de 5 metros eu acredito que seja suficiente. O que pode acontecer? Se o veículo da tua frente frear de uma vez por conta de um perigo que ele presenciou ali à frente, e você colidir na traseira dele, quem bate atrás, aquele velho ditado, é quem está errado. Por quê? Porque você, como condutor, não estava mantendo a distância frontal adequada, que também é conhecida como distância de segmento. Então, se você bate atrás, a responsabilidade é sua. Por quê? Porque você tem que estar atento, atento a tudo que está acontecendo ao seu redor. Tem que estar atento até mesmo o que está acontecendo na frente desse veículo. Então, a distância de 2 segundos, pessoal, ela existe para que você mesmo possa avaliar os riscos, tá? Então, em certas situações onde está chovendo, situações adversas, é recomendável também, pela direção defensiva, que você dobre essa distância, tá? Professor, estava chovendo, e eu sei que tenho que manter uma distância frontal de 2 segundos. Eu estava a 7 metros de distância do veículo que estava à minha frente. Aí começou a chover. O que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar. Em vez de 2 segundos, agora eu tenho 4 segundos e proporcional a isso, eu fico 14 metros de distância do veículo, porque em situações de chuva, né, isso pode fazer com que o veículo perca um pouco mais a capacidade de frenagem por conta da água ali na pista ou por conta dos pneus ali estarem deficientes, né, não estarem ali adequados. A gente tem no pneu, pessoal, uns chamados frisos, que são aquelas profundidades, também conhecida como sulco dos pneus. Eles não podem estar inferior a 1,6 milímetros de profundidade. Se eles estão inferior à profundidade de 1,6 milímetros, significa que eles já estão ali quase carecas, estão bem desgastados. Isso é necessário a substituição do pneu. E aqueles frisos, aquela profundidade, a finalidade dele é fazer o escoamento da água quando em superfícies molhadas. Então, se o pneu não responde bem, você vai acabar colidindo com o veículo que está ali à frente, tá? Então, professor, não respeitar a distância frontal, que é essa distância aqui, ó, que é a distância que eu tenho do meu veículo, ó, do meu veículo, com o veículo que está à frente. Então, eu tenho o veículo 1, eu vou desenhar mais um veículo aqui, ó, o veículo 2, bem desenhadinho. Eu tenho que manter uma distância aqui, ó, que é a distância frontal. E essa distância frontal, a direção defensiva diz que o recomendável é 2 segundos. Professor,
Se cair na prova perguntando qual é a distância frontal, é distância de 2 segundos. Só que essa distância de 2 segundos é para que você consiga, a tempo, perceber uma situação de perigo e possa reagir. Por quê? Porque teu cérebro entende, pelo menos em condições normais, devido aí à legislação, diz que você, em condições normais, tem a capacidade de reagir a tempo a uma situação de risco. Então, 2 segundos é mais que o suficiente. Mas serve também para que você possa calcular a distância correta, tá bom? Para que você possa calcular a distância correta. A desobediência à distância frontal gera também infração de natureza grave, tá? Infração de natureza grave. Eu gosto até de passar um seguinte quadro. Professor, distância lateral. Distância lateral sozinha, em muitos casos, se você só estava desobedecendo a distância lateral, vai ser infração de natureza média. Infração média, 4 pontos. Professor, eu estava desobedecendo somente a distância frontal. Somente a distância frontal vai ser infração de natureza grave. Vai gerar 5 pontos no prontuário. Professor, eu desrespeitei tanto a distância lateral, mais a distância frontal. Ó, eu descumpri as duas. Eu não estava em trânsito descumprindo. Eu estava descumprindo tanto a distância lateral quanto a distância frontal. As duas juntas, simultaneamente, é caracterizado como infração de natureza grave também. 5 pontos, tá? Só a distância lateral, o descumprimento é média. Distância frontal, grave. Distância lateral mais distância frontal é grave também, tá? Então, o que que eu tenho que perceber aqui? Que tem e existe regras de percurso, tá? O condutor deverá manter distância entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista. Essa linha de bordo é essa linha de bordo aqui do canteiro do meio-fio. Isso aqui é a linha de bordo, conhecido como linha de bordo, né? O bordo da pista, tá? Então você tem que manter uma distância segura aí. A distância de 1,5 m está exclusivamente relacionada à ultrapassagem de um ciclista, né, pessoal? Ele não prescreve distância lateral entre o bordo da pista e nem a distância que você tem que estar em outros veículos. Um exemplo clássico disso, por exemplo, que a gente pode citar. A gente percebe que em grandes cidades, aqueles motociclistas, eles andam entre os corredores, entre os veículos, né? Imagina aqui, ó, tem motociclista que passa aqui, ó, né? Tem carro que está só a 1 m de distância do outro, tem moto que passa entre os corredores. Isso ali, o CTB não caracteriza como infração, certo? Ele não caracteriza. Por exemplo, o que que ele vai perceber? Que o agente de trânsito, ele vai avaliar essa questão da distância. Se o motociclista passou muito perto, estava quase colocando ali o corpo em cima do veículo, ou estava tocando ali parte do veículo no outro, ele vai autuar, claro. Mas transitar ali nos corredores não é, por exemplo, infração, a não ser que o agente de trânsito vai caracterizar dependendo da distância lateral que o motociclista não respeitou ali, né? Entre a moto e o veículo dos outros condutores ali, certo? Então, é muito importante ficar atento a isso. Então, cabe ao agente de trânsito avaliar essa questão da distância lateral, né? Essa distância segura. Então, quando ele fala de distância segura, quando você não respeita a distância segura, é infração de natureza grave, certo? Agora, a distância lateral de 1,5 m está relacionado ao ciclista. Então, a gente vê aqui, ó, pessoal, e todas essas avaliações que a gente está falando, todas essas situações, tanto da distância lateral quanto da distância frontal, tem que ser levado em consideração as condições. Que condições? As condições climáticas, as condições do tempo, pode estar chovendo, pode estar sob neblina, pode estar sob acerração, o trânsito pode estar congestionado, o trânsito pode estar aglomerado, cheio de veículos de tração animal, cheio de ciclistas, cheio de pedestres, né? Pode ter ali complicações quanto ao veículo ou à carga, né? Veículos de grande porte. Então, a gente tem que levar em conta todas essas situações. Então, mediante a situação, a gente vai deduzir a questão da distância. E recomenda-se que quando você está sob situações adversas, que nem essas, seja climática, de trânsito, de veículo e de carga, você tem que dobrar as distâncias,
Por exemplo, a distância frontal não é dada em 2 segundos por conta da direção defensiva, você dobra e vai para 4 segundos, certo? E você dobra. Aqui você não dobra, né? Você não precisa dobrar, geralmente a distância lateral ali se mantém de 1,5 m mesmo para o ciclista. Você fica atento mais à questão da velocidade em relação à ultrapassagem, certo? 1,5 m. Mas se você perceber que a distância não está sendo suficiente, você pode sim dobrá-la, né? Com vistas à segurança ali e à operação viária, como é que a via está sendo operada ali por todos, para que você não acabe se colocando em risco. Então, isso é muito importante. Bom, ainda sobre regras de percurso, a gente vai ver aqui, pessoal, em pistas com várias faixas no mesmo sentido, são as da, isso aqui é uma norma muito importante, tá? Que diz aqui, são as da direita, ó, essa aqui é direita, essa aqui é considerado central, mas eu também gosto de dizer que ela é direita, geralmente ela é direita. A última aqui, ó, é considerado esquerda. Então, essa aqui é direita, que é a direita central, e aqui é a esquerda. Só a última faixa, aqui é a faixa 1, a faixa 2 e a faixa 3. A última faixa, mais à esquerda, ela é considerada esquerda. As outras são todas direita, tá? Aqui é direita, aqui é direita. A mais à direita possível, que é a faixa 3, ela vai ser destinada à direita, ó. Essa aqui é a faixa 3. Ela é destinada aos veículos mais lentos e de maior porte, tá? Mais lentos e de maior porte. Perceba que o mesmo caso, ó, faixa 1, faixa 2, faixa 3. Ó, a faixa 1, perceba que tem aqui, ó, caminhões de grande porte, que são veículos ali de grande porte, ou pode ter veículos ali mais lentos. O da esquerda aqui, pessoal, ó, que aqui é esquerda, aqui é direita e aqui é direita. Ou pode ser central também, né? Faixa central, direita ou faixa central. Mas aqui, ó, direita, direita e esquerda. A mais esquerda possível, que é essa faixa 3 aqui que a gente está falando, dessa segunda aqui, né? Dessa segunda situação, aqui é a primeira situação, e aqui é a segunda, a esquerda é para veículos mais rápidos ou para ultrapassagem. Então, tá até aqui citado, ó. E os da esquerda são destinadas aos veículos em ultrapassagem e de menor, ou de, perdão, de maior velocidade. Em ultrapassagem e de maior velocidade. Professor, essas normas aqui que a gente está falando de regra de percurso, elas vão cair sim em prova, tá? Então eu tenho que estar bastante atento a essas normas. Uma coisa interessante, pessoal, de se abordar aqui, é que muitas vezes quando não tem, por exemplo, uma sinalização específica, por exemplo, aqui vamos supor que era uma faixa exclusiva para veículos de grande porte. Se é uma faixa exclusiva para veículos de grande porte, provavelmente essa linha aqui, ó, ela seria contínua. Ela seria contínua, o que significa que os veículos aqui não poderiam vir para cá e quem está aqui também não poderiam vir para cá. Nenhum pode pular um para o lado do outro, né? Porque a linha contínua, como a gente já viu, ela impossibilita a ultrapassagem. Tá? Então, quando tiver sinalizada, não pode. Então, quando a via está sinalizada para um tipo de veículo, por exemplo, aqui era destinado à circulação de ônibus, exclusiva de ônibus, e você trafegar nessa região, se já está sinalizada exclusividade, andar pela faixa da direita exclusiva, vai ser infração de natureza leve, tá? Isso na faixa da direita. Professor, e se a faixa da esquerda? Vamos supor que a faixa da esquerda estivesse nessa aqui mesmo. A faixa da esquerda tivesse a sinalização exclusiva para ônibus e eu tô lá na faixa exclusiva. Se for na faixa da esquerda, a infração será de natureza grave, tá? A infração é grave, pegando 5 pontos. Como a gente percebe aqui que não tem uma sinalização regulamentando a situação, quando não existir, a gente vai se guiar pelas normas. E o que, que a norma está prevendo aqui para a gente? Que a direita vai ser destinada aos veículos mais lentos e de maior porte. E a esquerda, que é essa faixa aqui da esquerda, ó, aqui é a esquerda, e aqui também é a esquerda, aqui é direita, né? E aqui direita. A da esquerda é destinada aos veículos que vão fazer ultrapassagem e transitar em maior velocidade. Perceba que esse veículo 1 aqui, ó, e esse veículo 2,
O veículo 1 solicitou passagem aqui para o veículo 2. O veículo 2, consequentemente, tem que fazer o quê? Vir para cá e dar passagem, né? A gente acabou de ver essa norma. Que você tem que solicitar, quando solicitado a ultrapassagem, você tem que ceder e dar prioridade de passagem, certo? Senão você vai estar cometendo infração de natureza média. Tá bom, pessoal? Então não esqueçam, a direita são para veículos de maior porte, mais lentos, e a esquerda é para veículos de maior velocidade ou realizar a ultrapassagem. Professor, como é que eu vou saber qual é a direita e qual é a esquerda? Ó, perceba que a via está toda nesse sentido. Ó. Aí o que eu percebo? Aqui é direita e a última é esquerda. Ó. Professor, eu poderia ter, sei lá, 1000 faixas. A gente poderia pensar que aqui 999 faixas seriam direita e a mais à esquerda possível seria a esquerda. Né? Então, funciona dessa maneira. A mais à esquerda possível é a faixa da esquerda. E a mais à direita possível vai levar essa norma aqui, ó, como padrão, destinada a veículos mais lentos e de, né, maior porte, certo? Isso é muito importante. Essa norma aqui costuma cair bastante, tá? E ela é muito importante. Como não tem aqui, pessoal, a sinalização já estabelecendo qual a prioridade, quem deve trafegar onde, então a gente seguia pela norma, tá? Lembra que a sinalização ela tem prioridade sobre as normas de circulação. A norma de circulação ela só entra quando não tem sinalização. Bom, se já tem a sinalização que já diz o que eu tenho que fazer, então não preciso da norma, né? A sinalização já está subentendido e deixa claro de quem é a prioridade, de quem é a preferência e quem deve trafegar aonde e quando. Quando não tem, eu tenho que entender que existem aí essas normas, certo? Existem essas normas. Então, em uma pista contendo várias faixas no mesmo sentido, entra aí essa situação da direita e a da esquerda, certo? Se tivesse a questão da sinalização já prescrevendo, aí sim, como eu falei, se você está numa faixa da direita onde está sendo prioridade para outro veículo, né, que não é o seu, não é o seu caso, é infração leve. E se a faixa da esquerda estivesse sinalizada para um veículo específico e você estiver lá, é infração de natureza grave, certo? Você não pode estar transitando ali quando a pista estiver sinalizada, é claro, para outro veículo específico. Ok? Dando continuidade, vamos ver mais regras de percurso, onde diz o seguinte. Pessoal, trânsito sobre calçadas e passeios. Ó, o trânsito de veículos sobre calçadas e passeios. Professor, tem diferença do passeio para calçada? Tem. Mais para frente eu vou explicar isso aí. Qual é a diferença da calçada para passeio? Bom, a grosso modo, só para a gente ter uma noção da diferença, é o seguinte. A calçada é como se fosse tudo. Ó. A calçada compreende tudo. Então, na calçada aqui poderia ter um hidrante, aqui poderia ter uma árvore, poderia ter um barzinho que continha umas mesas aqui. Agora, o passeio, pessoal, é parte, ó, da calçada, onde não pode ter nenhum tipo de obstáculo para obstruir o trânsito dos pedestres. Então, o passeio é como se fosse ali parte da calçada destinada somente ao passeio, seja para pedestres ou seja para ciclistas, se estiver assim sinalizado, tá? Então, a calçada é como se fosse toda a extensão, que é o passeio, mais outras partes ali como, né, referência. E o passeio somente é para passear, né, para não ter nenhum tipo de obstrução para o trânsito ali do pedestre ou do ciclista, enfim. Essa, a grosso modo, é a grande diferença da calçada sobre o passeio. Então, o que eu posso perceber aqui? Que os veículos não podem transitar nessas regiões. Bom, eles podem somente, né, isso só poderá ocorrer, ó, para que você entre ou saia da onde? De garagens ou áreas especiais de estacionamento. Você está saindo da sua garagem, você precisa passar na calçada. A gente sabe que a calçada, pessoal, ela é uma via pública, ela não pertence a você, não faz parte da sua propriedade. A garagem é a garagem não, perdão, a calçada é uma via pública. Então, você, quando está tirando o seu carro, você tem que ter bastante atenção se tem ou não a presença de pessoas transitando ali na calçada. Então, você tira o carro, aquele momento que você tirou o carro ou está entrando na garagem, é o momento que você pode exclusivamente para sair ou entrar, né, nessas regiões.
O que que a legislação fala sobre transitar sobre essas regiões? Pessoal, transitar sem essa finalidade específica de entrar ou sair de garagens ou áreas especiais de estacionamento é considerado infração de natureza gravíssima. Então, perceba que você já vai levar 7 pontos. E, além disso, pessoal, isso aqui prescreve um fator agravante em 3 vezes. O fator agravante é em 3 vezes, ou seja, 3 vezes o valor da multa de natureza gravíssima, que é de R$ 293,47. Olha aí, ó. 3 vezes a infração de natureza gravíssima. Eu não posso, de forma alguma, transitar deliberadamente nessas regiões. Eu só posso quando eu estou entrando de uma garagem, saindo de uma garagem ou áreas especiais de estacionamento que está destinado ao estacionamento do meu veículo, ou quando eu estou saindo dessas áreas também especiais de estacionamento. A desobediência a essa norma gera infração de natureza gravíssima, 7 pontos no prontuário e 3 vezes o valor da infração gravíssima. Vai ficar 880 ponto alguma coisa, né? 880 ponto alguma coisa, se você multiplicar aí. Certo? Então, fica aí atento. Essa norma é muito importante, ela costuma cair. Bom, agora a gente vai ver um pouco da questão da responsabilidade hierárquica, né? Por exemplo, os maiores, pessoal, os veículos maiores, né? Têm, claro, responsabilidade pelos menores, tá? Certo? Então, os veículos de grande porte têm responsabilidade sobre os menores, certo? Isso aqui é uma responsabilidade de hierarquia no trânsito, né? E os menores, né? Juntamente os maiores e os menores, pelos não motorizados, tem que se responsabilizar por eles também, e os não motorizados, né? E todos pelos pedestres. Então, isso aqui advém de uma norma, né? Que os maiores têm que ter responsabilidade pelos menores, os motorizados pelos não motorizados e todos pela segurança dos pedestres. Então, grave isso aí. Os de maior porte, têm responsabilidade pelo de menor porte, os motorizados pelos não motorizados e todos pela segurança do pedestre, tá? Então, existe aqui uma responsabilidade hierárquica. Então, se eu sou um condutor que está no veículo de menor porte, o cara que está no veículo de grande porte, ele tem ali uma responsabilidade ainda maior quanto à segurança viária, tá? Então, quanto maior o porte do veículo, mais responsabilidade ele tem. Claro que a responsabilidade é de todos, mas recai mais ao de maior porte, né? Então, tem ali a questão de responsabilidade hierárquica. Quanto maior o veículo, quanto mais, né, superior é o veículo, mais responsabilidade ele tem que ter. Isso é lógico, né? A gente não pode comparar ali um veículo de grande porte com um pedestre, por exemplo. Então, por isso que existe essa norma muito importante, que os maiores responsabilizam pelos menores, os motorizados pelos não motorizados e todos, né, em conjunto da segurança dos pedestres. Isso é muito importante. Isso aí vai estar no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, no inciso 3º, tá? Que diz isso aí. Ou seja, que você tem que respeitar bastante essa situação. Bom, agora a gente vai falar de regras de preferência. Pessoal, a gente tem 3 tipos de regras de preferência. E quais são essas preferências? Bom, quando você está trabalhando com a questão de cruzamentos, por exemplo, quando veículos transitando por fluxos que vão se cruzar e eles estão se aproximando de local que não exista sinalização, terão a preferência de passagem. Então, a gente vai trabalhar com questões aqui de preferência de passagem, certo? Então, a gente vai ter aqui 3 casos, ó. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, que é esse caso 1 aqui, ó. No caso de um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando pela rodovia é quem tem preferência. Esse cara aqui está saindo de uma estrada. O que é uma estrada? Uma estrada é uma via rural não pavimentada, que não contém pavimento. Isso aqui, ó, marronzinha, né? Isso aqui é uma estrada. Isso aqui é uma rodovia, ó. A rodovia é uma via rural que contém pavimento. Então, a preferência é de quem? É de quem está circulando na rodovia. É desses veículos aqui. Então, um cruzamento onde o fluxo é proveniente de uma rodovia, tem um cruzamento e você vai adentrar na rodovia, a preferência é de quem está na rodovia. E em uma questão, pessoal, ele vai abordar isso aí, tá?
Por exemplo, ele vai abordar. Ó, por exemplo, isso aqui não tem nada a ver com rodovia, né? É um cruzamento parecido, mas não tem nada a ver. Para ser rodovia, ele vai ter que dizer, a questão vai afirmar, é um fluxo proveniente de rodovia. Se ele já botou o nome rodovia, a gente já vai saber que a preferência é de quem está circulando por ela. Isso quando não houver sinalização. Pessoal, deixa bem claro. As normas e essas regras de preferência, tudo que a gente está abordando nesse tópico, nesse conteúdo, tem a ver com o fato de que não há e não existe uma sinalização. Por exemplo, o certo é que aqui houvesse uma placa de pare, é obrigatório, né? Uma placa de pare. Aí o carinha aqui já ia parar, porque está pedindo para parar obrigatoriamente, porque a preferência é aqui. Isso tem ali uma questão de segurança. Depois que tiver seguro, ele vai passar, ou ele vai fazer a conversão dele para cá, ou ele vai seguir o caminho dele para cá, ou ele vai seguir em linha reta, né? Isso fica aí a critério do condutor que vai fazer esse movimento, certo? Então, em rodovia, aquele que estiver circulando por ela é quem tem preferência. E no caso de rotatória, professor, quem tem preferência? Bom, no caso de rotatória, que é a segunda situação, aquele que estiver circulando pela rotatória é quem tem prioridade. Ó, aquele que estiver dentro da rotatória é quem tem prioridade. Tá? No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela é quem tem a preferência. Professor, e quando não tiver nenhuma dessas situações, nem rodovia, nem rotatória, é uma intersecção aqui, ó, né? Quem é que tem prioridade? Aquele que estiver à direita, aquele que vier à direita do condutor. E a gente vai treinar essas situações aí, dessas regras de preferência nesse exato momento, tá? Vamos treinar isso aí, certo? Então, nos demais casos, né, quando não for falado e nem especificado se tem rodovia ou se é rotatória, aquele que vier pela direita do condutor é quem tem preferência. Outra dica é quem estiver com a mão da direita livre. Aquele que vier à direita ou quem estiver com a mão da direita livre. Vamos conhecer aí essas normas, a gente vai treinar várias questões. Só que existe uma única exceção também, pessoal. Existe uma única exceção, que diz o seguinte aqui, ó. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão a preferência em relação aos demais. Ou seja, os veículos que se deslocam sobre trilhos, seja em caso de rodovia, seja em caso de rotatória, ou nesse caso aqui, desses cruzamentos aqui da direita, os veículos que se deslocam sobre trilhos sempre terão a preferência. Eles têm a preferência. Isso está aí no CTB, né, no artigo 29. Você pode perceber que vai estar no inciso, né? 12, né? Tá aqui. Certo? Então, o que que eu posso perceber? Que os veículos que se deslocam sobre trilhos terão a preferência de passagem em relação aos demais. Isso aqui é a única exceção das regras de preferência, tá? Tá? Quem se desloca sobre trilho terão a preferência de passagem. Por exemplo, um bonde, um trem, todos eles têm preferência de passagem. Se você simplesmente não parar obrigatoriamente aqui, ó, mesmo que não esteja passando nenhum trem ou nada, pessoal, de linha férrea, só o fato de você não parar é infração de natureza gravíssima, porque eles têm a prioridade de passagem. Professor, mas nem funciona mais linha de trem aí. Mas só pelo fato de ter o trilho, você tem que parar. É infração de natureza gravíssima, se você não parar obrigatoriamente, tá? Pega 7 pontos no prontuário e a multa vai ser multiplicada por 10. 10 vezes o valor da multa. Isso não é nem o pior, porque essa situação também gera suspensão do direito de dirigir. Gera suspensão do direito de dirigir, né? E vai prescrever ali os prazos máximos ou mínimos da suspensão, certo? E além da suspensão, vai ter o quê? Recolhimento do documento de habilitação, documento da CNH ou da PPD, e infelizmente, se for a PPD, ela vai ser cassada, né? Você não pode cometer infração de natureza gravíssima. No caso aqui da CNH, né? Vai ter o recolhimento dela. Então, olha aí o que gera para o condutor só dele transpor isso aí. Ou seja, pessoal, quando você se depara com um cruzamento de linha férrea, ou só um deslocamento de trilhos, é obrigatória a parada. Se você for pego transpondo isso aí, vai gerar todos esses encargos aí para você. Então, em caso de rodovia, aquele que estiver circulando por ela, tá? Em caso de rodovia, quem tem a preferência? Aquele que está circulando por ela. Em caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. E nos demais casos, o que vier pela direita do condutor é quem tem a preferência. Por exemplo, um caso muito polêmico é o da avenida. Professor,
O caso da avenida. Quem tem preferência de passagem é quem está na avenida? Não. Não, não, não. E a gente vai entender por que a gente vai fazer vários exemplos, tá? Porque a gente para quem está na avenida? A gente para porque a gente está aplicando a direção defensiva. A gente não quer se colocar em risco. Mas vocês vão ver a questão da preferência, vocês vão ficar surpresos com tanto e tipos de situações onde muitas vezes o que a gente acha óbvio que era a preferência de um, mas na verdade é do outro. E é isso que a gente vai abordar a partir de agora, tá? A única exceção para essa regra, dessas três regras de preferência aqui, vai ser os veículos que se deslocam sobre trilhos, tá? Que sempre terão preferência em relação aos demais, ok? Até aí tudo bem. Bom, temos aqui, professor, um cruzamento ó, dessa natureza. Perceba que aqui não tem nenhuma sinalização, ó, não tem nenhuma placa de pare, né? Não tem nem aqui um pare escrito no pavimento, não tem nenhuma linha de retenção aqui mostrando que se o condutor tem que parar ou não. Então, a gente vai ver essa questão de quem é que tem a preferência, tá? Imagina comigo, professor. Nesse tipo de regra aqui, ó, não é rodovia. Se fosse rodovia, ele ia dizer, ó, rodovia, né? Ele disse que é rodovia? Não disse. Se não é rodovia, então não tem aquela questão da rodovia. É rotatória? Não. Se não tem rotatória, também esquece. A preferência é quem vier pela direita do condutor. Então a gente faz o seguinte, ó. Pensa aqui no carrinho vermelho. Ó, à direita dele tem um veículo, né? À direita dele tem um veículo. E à direita do carro amarelo não tem nada. Então aquele que estiver com a mão da direita livre, ó, aqui está livre, ó, é quem tem a preferência. Livre é quem tem a preferência. Então a preferência aqui é do carrinho amarelo. Nesses demais casos, a preferência aqui nesses dois casos, nessa primeira situação, é do carrinho amarelo. Tem uma dica também, pessoal, que é um macete que vai ajudar vocês sempre a saber quem é que tem a preferência. Você pode pensar o seguinte, você faz um esqueminha no sentido anti-horário. A gente sabe que o relógio, pessoal, ele vai, né, nesse sentido aqui, ó, né, no sentido horário. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o oposto. A gente vai pegar e fazer a volta no sentido anti-horário. A gente vai usar esse aqui. Então, pensa comigo, ó. Vamos pegar aqui do carrinho vermelho, ó. Você pega aqui, ó, no sentido anti-horário e faz isso aqui, ó. Tem um carrinho à direita dele? Se tiver, já elimina, ó. A preferência não é dele. Aí continua, do carrinho amarelo, ó. Tem alguém aqui? Não. Então, a preferência é do amarelo. Então, dependendo de onde ele for fazer um movimento, a preferência é dele. Então, eu pergunto para vocês agora, pessoal. Até o momento, tá claro? Vamos para um próximo esquema. Ó, temos aqui mais a situação. Agora eu pergunto para vocês, de quem é que tem a preferência? É o carro vermelho ou o carro amarelo? Quem tem a preferência aqui? O carro vermelho. O carro vermelho, né? Perceba que a mão da direita dele aqui, ó, está livre. Está livre. Se a mão da direita dele está livre, então a preferência é dele. Ou o que vier pela direita. Então a gente faz aquele macetinho. Vamos pegar o carro amarelo aqui e vamos começar. Ó, do amarelozinho aqui, ó, perceba que tem um carro. Se eu estou fazendo aqui no sentido anti-horário e a setinha está apontando para o carro vermelho, ó, esse aqui já não tem a preferência. Então, logicamente, a preferência dele aqui, porque se eu continuar aqui, ó, para tirar a prova, percebo que à direita dele não tem ninguém. Então, se não tem ninguém na direita, a preferência é dele. E essas situações dessa regra aqui, que vem pela direita do condutor, nos demais casos, o que vier pela direita, ele tem e está relacionado com todas essas situações aqui, pessoal, ó. Esses cruzamentos dessa natureza. Pode ser também uma interseção em T, ó. Se fosse assim, ó, uma interseção em T. Essas regras estão todas aplicadas nessa situação. Lembra daquelas placas que a gente viu? Vai cair tudo isso aqui. Ó, uma bifurcação em Y. Ó, uma bifurcação em Y. Cruzamentos dessa natureza. Cruzamento é tudo que intersecta aqui, ó. Esses pontos, ó. Aqui tem uma intersecção. Bem aqui tem outra intersecção. Então, são cruzamentos dessa natureza. A gente vai ter aí, ó, entroncamentos, ó. Entroncamento à esquerda, entroncamento à direita, né?
A gente tem também a situação de confluência, ó, confluência à esquerda, confluência à direita. A gente pode ter também via lateral à esquerda, por exemplo, ó, via lateral à esquerda, via lateral à direita, ou a gente pode ter ó, junções sucessivas contrárias, primeiro à direita, ou podemos ter também junções sucessivas contrárias, primeiro à esquerda, ó, são junções sucessivas contrárias, primeiro à esquerda, depois à direita, né? A gente pode ter vários tipos de cruzamento. Então, tudo isso aqui, pessoal, são exemplos de cruzamentos onde a gente vai usar essa mesma regrinha aqui. Claro que vai ter situações que a gente vai ter que analisar alguns pontos importantes. Então, é a partir de agora que eu vou trabalhar esses pontos importantes da questão dessa preferência. Então, esse aqui a gente percebeu que a preferência era do carro amarelo e nesse segundo caso era do carro vermelho, né? Na segunda situação. Isso porque eu estou aplicando esse macete, né, do sentido anti-horário. Vamos continuar. Bom, nessa terceira situação, quem é que tem a preferência? Aí eu estou perguntando para vocês, quem tem a preferência? É o carro azul? É o carro amarelo? Até então aí tá tranquilo, né? É o carro azul, professor. O carro azul, né? A mão da direita dele aqui tá livre, ó. Faz no sentido anti-horário, já tá livre. Se eu quiser provar, pego aqui do carro amarelo, perceba que tem um veículo aqui à direita dele. Então, automaticamente o amarelo não tem a preferência. Quem tem a preferência é o carro azul. Vamos continuar. Vai dificultando aos poucos, tá? Vai começar a aparecer já já umas situações onde a gente vai perceber que exige um pouco mais de análise. Nesse caso aqui, ó, a gente percebe uma situação onde o carrinho amarelo aqui, ó, ele vai fazer uma conversão para a direita. Ele vai fazer uma conversão para a direita. E agora, será que continua a mesma situação ou não? A preferência, no caso, vocês dariam essa preferência para quem? Para o veículo vermelho ou para o veículo amarelo? O que que vocês acham? Professor, eu posso aplicar a regrinha, né? Vamos aplicar, ó, sentido anti-horário. Perceba que do vermelhinho, ó, tem a direita dele. E o amarelinho aqui, ó, ele só tá dando a entender que ele vai fazer a conversão aqui para a direita. Perceba que ele se aproximou o máximo possível aqui, ó, da linha de bordo. Inclusive, mais para frente a gente vai conhecer essas questões de mudança de direção, né, de conversão. Então, a preferência, claro, ainda é do carro amarelo, né? Porque a direita dele está livre, ó, não tem nada, né? A direita dele está livre. Certo? O que vier pela direita do condutor é quem tem preferência, ou aquele que está com a mão da direita livre. Está livre aqui. Então, perfeito. A preferência é do amarelo. Beleza, vamos começar a dificultar. Tem 3 carrinhos, né? O branco, o verde e o azul. Professor, bora fazer o esquema. Ó, pegando aqui no sentido anti-horário do carrinho branco, começando por ele, ó. À direita dele tem um carro. Então, eu já cancelo. A preferência não é do carro branco. Continuo fazendo no sentido anti-horário. Bom, à direita do carro verde tem um carro azul, então já cancela, a preferência não é dele. Então a preferência aqui seria do carro azul. Então o carro azul ia fazer primeiro o seu deslocamento, depois seria o carro verde, para enfim o carro branco fazer ali o seu movimento. Então a gente está percebendo aí que funciona dessa natureza, tá? Então basta fazer esse macete, tá? Ó. A gente sabe que se caísse essa questão com esse cruzamento, perguntando de quem era a preferência, a gente saberia que seria do carro azul. De novo, mesma situação, né? Mesma situação. A gente percebe que eu vou fazer aqui, ó. De cara, pegando do carro branco, ó, não tem ninguém à direita dele. Já percebo que a preferência é dele. Mas se eu quiser tirar a prova, pegando aqui do carro vermelho, à direita dele tem um carro. Se tem um carro, automaticamente a preferência não é dele, ele tem que esperar. E, da mesma forma, do amarelo para o branco, ele vai ter que esperar. Então, ele esperou, bacana, a preferência do carrinho branco, certo? Continuando. Aqui é a mesma situação, ó.
Pegando do carro verde, à direita dele tem um veículo, então automaticamente ele está fora. À direita do carro azul também está, né, com um veículo, então ele está fora também. A preferência é do carro branco. Professor, o senhor está mostrando situações aí similares, só está mudando a questão das posições. É, estou fazendo isso. Mas a gente vai começando a dificultar aos poucos, tá? Deixa só passar aqui, a gente vai dificultar aos poucos. Mesma situação de quem é a preferência, tranquilo demais, né? A gente sabe que a preferência é do carro vermelho. Por quê? Porque ele está com a mão da direita livre, ó. Não tem ninguém à direita dele. Não tem ninguém à direita dele. Se ele está com a mão da direita livre, a preferência é dele. Ou quem vier pela direita do condutor. Ó, a direita do carro amarelo tem um carro branco, então o amarelo perdeu a preferência. À direita do carro branco tem um carro vermelho, então ele perdeu a preferência. Não tem ninguém à direita do carro vermelho, então a preferência é dele. Bom, e nesse caso aí, professor, imagina um cruzamento onde apareceu todos os 4 carros. Uma situação hipotética que é totalmente difícil de acontecer, né? Dificilmente vai acontecer dos 4 carros parar simultaneamente, mas se isso acontece, de quem é a preferência? Professor, perceba que não tem nada, não tem placa, não tem nenhum tipo de situação que vá fazer com que já iniba um veículo e dê a preferência para os demais. Nessa situação, pessoal, para os 4, aí na realidade tem que se utilizar mais do bom senso. Então, aí fica a critério, quem vai avançar primeiro e quem vai se abster, né? Deixar de fazer ali para depois seguir a regra. Vamos supor que o carro verde, ele tomou a iniciativa e ele prosseguiu. Então, se ele já saiu daqui, a preferência depois seria do carro vermelho, né? Então, o carro vermelho saiu, depois a preferência seria do carro branco saiu, para no fim a preferência ser do carro azul. Então, isso fica a critério lá na hora das pessoas, do bom senso, tá? De quem vai, né, fazer ali o teu percurso. Mas, professor, pode cair numa prova uma questão com essa situação dos 4 carrinhos? Pode, mas quando ela for cair, pessoal, ela vai cair já, de alguma maneira, deixando claro a obstrução de passagem para um veículo específico. Por exemplo, imagina comigo aqui que tinha uma linha de retenção. Pessoal, na norma, a linha de retenção ela é branca, né? A linha de retenção ela só existe para delimitar até onde o veículo deve parar. Só a linha de retenção, sozinha, ela não gera infração de trânsito se você ficar em cima dela ou transpor ela, tá, pessoal? Para que a linha de retenção seja válida, tinha que ter aqui ó, uma placa de pare também, ó. Aqui tinha que ter uma placa de pare. Ou tinha que ter aqui a placa para ela ser, para a linha de retenção ser validada, ou aqui tinha que ter escrito o nome pare, ó, né? Que seria uma sinalização horizontal, que seria inscrita no pavimento. Se tiver o nome pare, aí sim, a linha de retenção ela vale. Ela vale para que você, né, fique antes da linha, que você pare antes. Ela está delimitando uma distância que você tem que parar de uma determinada situação. Agora, se for só a linha de retenção, tá? Se for só a linha de retenção, se na vida mesmo tem só a linha de retenção, isso não gera infração para você se você parar em cima dela, não. Agora, se tiver a placa de pare ou inscrita no pavimento e você parar em cima dela, é infração de natureza média. Mas é porque, pessoal, o Detran, quando ele está aplicando a prova, ele erra isso aí. Então, mesmo que tenha só a linha de retenção, automaticamente você vai perceber que esse veículo aí tem que parar, tá bom? Se tiver só a linha de retenção, na prova é porque ele tem que parar. Mas o certo é que na imagem tivesse uma placa aqui, ó. Uma placa ou nome pare. Porque só a linha de retenção, somente ela, não faz você cometer infração e não faz com que você tenha a obrigatoriedade de parar. A linha de retenção, ela só existe para quê? Ela é uma marca, né, transversal à via, ela só existe para te delimitar até uma área que você deve parar, certo? Isso, ela sempre vai estar precedida, seja de uma faixa de pedestre, seja aí de uma parada obrigatória, enfim, ou de um de preferência, tá bom? Isso aqui é um erro do Detran. Mas, por exemplo, imagina comigo que tinha aí a situação da linha de retenção. Tá aqui. Se tem aqui, pessoal, a linha de retenção, obrigatoriamente, esse rapaz aqui, ó, ele vai ter que parar.
Se ele tem que parar obrigatoriamente, porque para ele está sinalizado, aí eu vou fazer a questão da avaliação de preferência entre os outros veículos. Outro tipo de situação que poderia acontecer. Imagina que estava passando um ciclista aqui, ó, na frente dele. Sempre vai, em prova, quando tiver os 4 carrinhos, sempre vai ter uma situação que está impedindo um dos condutores, tá, pessoal? Sempre vai ter uma situação que um dos condutores vai estar impedido, tá? Por exemplo, tinha um ciclista passando na frente dele aqui, tinha um pedestre atravessando aqui também. Professor, o pedestre tem que atravessar na faixa. Aqui, por exemplo, imagina que a preferência de locomoção é do carro vermelho, mas na minha frente, do nada, apareceu um pedestre. Ele estava atravessando a via. Você tem que dar preferência para ele? Tem. A preferência ainda continua sendo dele, tá? Por mais que ele esteja ultrapassando ali fora da faixa. Por quê? Porque os maiores são responsáveis pelos menores, os motorizados pelos não motorizados e todos pela segurança do pedestre. Por mais que ele esteja errado, você tem que ali abrir mão da sua preferência em razão do bem comum. Então, ele vai passar tranquilamente. Outra coisa importante, o ciclista, pessoal, desmontado da bicicleta, ele se iguala ao pedestre em direito e deveres, tá? Então, o ciclista desmontado da bicicleta, apenas empurrando, ele é considerado pedestre também. Ele é igualitário em direitos e deveres ao pedestre, tá? Então, se isso está acontecendo com o carro vermelho, ele automaticamente perdeu a preferência, ó. Ele automaticamente perdeu a preferência. Se ele automaticamente perdeu a preferência, eu vou fazer aquele critério aqui entre os outros veículos que sobraram. Então, vamos lá, ó, no sentido anti-horário, pegando aqui do carrinho verde, ó, tem à direita dele aqui, tem um carro azul, então o verde não tem a preferência, beleza? Fazendo aqui, ó, de novo um macete, no sentido anti-horário. Ó, à direita do carro azul tem um carro branco, então automaticamente o carro azul perdeu a preferência. Então a preferência aqui seria de quem? Do carro branco. O que eu quero trazer com essa situação é que quando vai haver um cruzamento onde vai ter os 4 veículos simultaneamente, vai ter, claro, um caso específico ou uma situação que já vai tirar um veículo da jogada. Automaticamente, de alguma maneira, ele já vai estar tirando um veículo da jogada para eu fazer outra análise com os outros veículos restantes. Por quê? Porque se não tiver tirando nenhum veículo da jogada, for exatamente assim, ó, limpo, aí a preferência, como é que eu vou saber? Não tem como. Aí fica a critério do bom senso, né? Vai ficar do bom senso para quem tem ali, de fato, a preferência, e isso vai ficar em razão de quem quer passar primeiro e quem vai se abster do perigo e simplesmente dar a preferência para os demais até ficar tranquilo para ele seguir o caminho, tá bom? Então, funciona dessa maneira. Eu trouxe outra situação aqui, e essa é uma situação que muitos candidatos costumam errar, e eu pergunto para vocês, quem tem preferência? Nesse caso, a ambulância ou o carro amarelo? O que vocês responderiam para mim? É a ambulância ou o carro amarelo? Corre, vai botar no copo de vidro, lixeiro. Cuidado para você derrubar Aí, professor, boa noite. Boa noite, Tássio. Eu cheguei agora de viagem. Tudo bem, Tássio. Você perdeu um pouquinho de conteúdo, mas fica tranquilo que daqui a pouco eu mando a aula gravada e você dá uma assistida lá, tá bom? Pois tá bom, tá bom. A preferência é da ambulância, professor. A da ambulância. O que vocês acham? O Matheus concorda que é da ambulância. Alguém mais para concordar ou discordar? O que vocês acham? O Everton falou que a preferência seria do carro amarelo. Professor, e se eu te falar que a preferência é de fato do carro amarelo? Aí você já começa a ficar, mas como assim? Bom, por que a preferência é do carro amarelo? Porque a ambulância, para ela ter preferência, ela automaticamente tem que acionar o dispositivo sonoro. Ele tem que acionar obrigatoriamente o dispositivo sonoro. Se ele está, pessoal, com as luzes ligadas, né? Porque ele só vai ter preferência de passagem, né? Preferência de parada e estacionamento quando ele estiver em atendimento de emergência. E essa questão não é nem preferência. Isso aqui é questão de prioridade, é uma prioridade, tá? Então, a ambulância, ela não tem preferência, ela tem prioridade na circulação, tá? Ela vai ter ali uma prioridade. Quando é que ela tem prioridade? Quando ela liga o dispositivo sonoro. Então, o sonoro é já para dar aquele prévio aviso que na aproximação da ambulância, todos os condutores obrigatoriamente já têm que liberar a passagem pela esquerda e os pedestres, né, se conservar paradinhos na calçada. Então,
Se ela não estiver em atendimento de emergência e urgência, a preferência continua, né, com aquela questão da direita. Então, vamos pegar aqui a ambulância. Quem está à direita da ambulância? O carrinho amarelo. Então, a ambulância automaticamente perdeu aqui a preferência. Então, a preferência é do carro amarelo, tá? Quando é que a ambulância terá preferência? Quando ela estiver em atendimento e automaticamente ela solicitar e ligar o dispositivo sonoro. Aí sim, quando ela liga o dispositivo sonoro, ela já está fazendo e dando a entender que ela quer a prioridade de passagem. Só o luminoso, pessoal, apesar que ela esteja ali atendendo, só o luminoso não faz, né, valer essa questão. Se tem uma ambulância atrás de você e ela está com o dispositivo somente o luminoso ligado, você não precisa sair da frente, tá? Você não precisa. Agora, ela deu o aviso com o sonoro, então ela já quer a preferência e sim, ela vai poder continuar o percurso, tá? Então, você dá prioridade. Porque, assim, imagina comigo que você estava andando, aí do nada vem uma ambulância e só tá com o luminoso. Como é que você, né, ia ter noção que ela estava vindo? Você vai ter noção através do sonoro, né? Através do sonoro que é o que você vai, né, saber que tem aproximação dela chegando. Então, aí que você vai começar a ficar atento à situação. Então, se ela tivesse com o dispositivo sonoro e o luminoso ligado simultaneamente aqui, aí o carrinho amarelo ia ter que se abster aqui, ia ficar tranquilo, paradinho, e aqui a ambulância iria passar. E essa aqui, ó, da ambulância em exercício da sua atividade, não é questão de preferência, é questão de prioridade. É uma prioridade e não preferência. Então, se ela está em exercício, ela tem prioridade de passagem, tá? Isso se ela estiver com o dispositivo sonoro ligado. Então, se não tiver, o carrinho amarelo aqui é quem tem a preferência. E essa questão realmente pega no pé da gente, não tem jeito, porque a gente realmente tem a necessidade e tem a noção, né, de dar preferência, claro, para um veículo dessa natureza, um veículo de natureza especial. Mas, se não tiver em exercício e o dispositivo sonoro estiver desligado, a gente vai pela regra de preferência. Se ele tiver com o sonoro ligado, a prioridade é dele, a prioridade é da ambulância. Vamos para mais exemplos. Pessoal, mais uma vez, ó, cruzamento com 4 veículos. Cruzamento com 4 veículos. Perceba que aqui, ó, tem a linha de retenção. Mais uma vez, só a linha de retenção não é para estar restringindo a parada obrigatória. Aqui, o certo seria que tivesse uma placa de pare. A linha de retenção, ela só delimita até onde o veículo tem que parar. Então, antes da linha de retenção ou após, deveria ter a placa de pare, né? Aquela placa lá de pare obrigatória. Ou a placa de pare ou escrito pare bem aqui, né? Ó, aqui escrito pare. Que pode ser tanto na vertical, que é dotado de placas, ou inscrições do pavimento. Mas se não tem, né? Mas se cair em prova só a linha de retenção, pessoal, porque aqui é erro do Detran, tá? Mas tudo bem, a gente traz assim para que a gente tenha conhecimento. Mas se vier com a linha de retenção, automaticamente subentende-se que o veículo tem que parar, tá? Só na norma aqui. Se tivesse o pare e você ficasse em cima dessa faixa, você estava cometendo infração média. Mas se não tem a placa, não tem nada, se você parar bem aqui, ó, não é para você ser penalizado, não. Isso aí é erro do Detran, juntamente com alguns legisladores que erram um pouco e pecam nessa questão aí. Mas tudo bem. Mas se cair em prova, tem a linha de retenção? Tem isso aqui, ó, somente ela. Você já sabe que existe ali o pare, tá? Então, vamos lá. Então, automaticamente o veículo verde não tem a preferência. Automaticamente o veículo branco não tem a preferência. Agora ficou aqui estranho, professor. Como é que de quem é a preferência aqui? Bom, o que você percebe? Que se esse carrinho quisesse fazer a conversão para a direita, ia ter a seta indicando que ele ia fazer a conversão para a direita. Se ele quisesse fazer uma conversão para a esquerda, ia ter a setinha. Além da setinha, pessoal, indicando, né, mostrando a manobra de direção que esse condutor queria fazer, ele teria aplicado também as regras de conversão. Por exemplo, ele teria que se aproximar o máximo possível aqui, ó, da linha divisória da pista, ou se fosse para a direita, o máximo possível aqui, ó, da linha de bordo à direita, né? Então, aqui não está indicando qual a direção de fato que esse carrinho azul e o vermelho querem ir. Então, aqui, ó, não tem a questão de preferência, tá?
Então, não tem a questão de preferência. Por quê? Porque eles não vão se cruzar. Então, provavelmente, subentende-se que esse veículo vermelho quer vir para cá e o azul quer vir para cá. Então, como o branco e o verde estão inibidos aqui, porque eles sim iriam fazer cruzamentos com os veículos aqui, ó, o verde com o azul com o branco, ou o branco com o vermelho, ou o vermelho com o verde, estão impedidos por conta da linha de retenção. Então, aí não tem preferência, não, a preferência não é de nenhum, basicamente, né? É só a passagem vai ser feita aí pelo carrinho vermelho e o carrinho azul, né? Ambos simultaneamente podem seguir seu caminho para depois o verde e o branco prosseguirem também. Então, nesse caso aqui, eu poderia dizer que a preferência seria tanto do vermelho quanto do azul. E essa situação aqui? Muita gente automaticamente, quando vê essa situação, diz que a preferência é do carro azul. Mas não é. A preferência é do carro amarelo. Mas como assim, professor? Não faz sentido isso. Bom, o que acontece na realidade? Os órgãos de trânsito, ou a engenharia de tráfego, ela faz o seguinte, ela faz pesquisas, ela faz uma pergunta em situações para a população, e, né, quando eles vão trabalhar essa questão da engenharia de tráfego, e eles costumam tirar essa questão óbvia, né, da jogada. Como assim? Você apresenta essa situação, ó, apresentei para você isso aqui, eu sou um engenheiro de tráfego, apresentei a situação, aí eu digo aqui, quem é a preferência aqui? Aí todo mundo, obviamente, diz que é do carro azul. A preferência é do carro azul. Aí o que a engenharia de tráfego vai fazer? Ela vai dar preferência para o carro amarelo. Por que isso vai acontecer de fato? Porque com essa situação, ele vai fazer o seguinte. Quando tem essa situação aqui, ó, de uma interseção em T, o que acontece? O cara aqui, que é o carro azul, por estar em linha reta, todo mundo acha que ele não tem a obrigatoriedade de parar para dar preferência para amarelo, porque ele está em linha reta. Já o carro aqui, ó, ele só pode fazer dois caminhos, ou fazer a conversão aqui para a direita, não está dizendo, né, se ele vai fazer para a direita, ou ele teria que fazer aqui pela esquerda, né? Toda a conversão à esquerda é em formato de L, né? Enfim. Mas o que acontece? Esse carro aqui, ó, ele nunca para e ele nunca não reduz. Imagina que se esse rapaz que tem a prioridade, porque apesar dele ter a prioridade e não saber, ele sempre para. Por quê? Porque ele aplica a direção defensiva, porque ele tem medo do risco de sofrer acidente. Por isso que ele acaba dando a preferência para o azul. Então, o que ele faz? Ele para. Mas imagina que esse cara aqui está distraído e um dia ele passa. Aí, quando ele veio aqui, ó, ele passou esse carro azul totalmente, né, fora da velocidade adequada, colide com ele. Aí ele vai bater aonde? Bem aqui, ó, do lado do condutor. Do lado do condutor. E se for ao contrário, esse rapaz aqui, ó, passou, esse carro vai bater onde? Do lado aqui do passageiro. Pode haver ou não passageiro, mas bater do lado do condutor, nessa situação, seria mais prejudicial, né? Nessa situação, porque a preferência é do amarelo. Aí o que ele faz? Aconteceu esse acidente, aí o carro azul vai brigar com o cara do carro amarelo, aí chegou ali um agente de trânsito, uma autoridade que vai deliberar sobre a situação, aí ele fala, ó, carro azul, a preferência era do amarelo. Aí o azul vai ficar, mas como assim? Não sei o que, aí ele vai mostrar as regras de trânsito, vai dizer que a preferência era do amarelo e ele entende. Então, quando ele entende isso, toda vez que ele se aproximar de um cruzamento, ele já vai ficar cauteloso, cauteloso o suficiente para que ele não se sobreponha com alta velocidade aqui. Então, ele já vai, pelo menos, estar com o pé no freio, atento a quem vem aqui. Então, o que acontece? A engenharia de tráfego, através da obviedade, ele tirou ali duas situações, onde esse aqui, ó, que tem a preferência, o amarelo, tem a preferência, mas ele ainda vai se abster do perigo, né? Ele ainda vai querer não se colocar em risco, então ele não vai ultrapassar. E esse rapazinho aqui também, ele vai ficar atento à proximidade. Por mais que o amarelo sempre dê a preferência para o azul, nas situações da vida mesmo, cotidiano, né? Mesmo que ele dê a preferência para o azul, a engenharia de tráfego trabalhou a consciência dos dois condutores, que ambos vão ali ficar cautelosos com a situação. Então, é por isso que, muitas vezes, a engenharia de tráfego ela trabalha essa questão da obviedade. Então, pessoal, quando você se deparar com essa situação aqui, ó, essa 12 aqui, onde eu tenho uma interseção em T, você também aplica a regra de preferência da direita. Ou seja, quem estiver com a mão da direita livre. Então, o carro azul, ó, faz o negócio no sentido anti-horário, um macetezinho, né? A setinha no sentido anti-horário.
perceba que à direita do azul tem um carro amarelo. Então, o azul automaticamente perdeu a preferência. Então, a preferência é do carro amarelo. Então, é por isso, tá? Tudo isso é planejado pela engenharia de tráfego. Parece ali um tanto absurdo, né? Mas funciona aí dessa maneira, tá na legislação de trânsito. Funciona dessa maneira, tá? Então, leve em consideração o macete aqui nesse sentido. A preferência é do carro amarelo. Quando é que a preferência não seria do carro amarelo? Se tivesse aqui, ó, uma linha de retenção, uma placa de pare, ou uma pessoa passando aqui, que não ia ter, né? Porque seria perigoso. Aí sim o carro azul teria preferência. Se não, nesse caso aí, ó, que não tem nenhuma sinalização, a gente vai pela norma, pela regra da preferência, pelas normas de circulação em conduta. E a norma de circulação em conduta entra quando? Quando não há sinalização. E você pode perceber, pessoal, que em muitos cruzamentos aí, em várias vias públicas, em vários centros urbanos ou não, não tem sinalização. É deficiente, totalmente desprovido de sinalização. Então, não é porque não tenha que eu não tenha como saber como me comportar, que eu não tenha como entender de quem é a preferência, tá? Só que aquele condutor, pessoal, que é cuidadoso, responsável, e aquele condutor que é defensivo, ele sempre vai abrir mão da preferência em razão do bem comum. A gente está vendo aqui, ó, para a prova, quem teria preferência era o carro amarelo. Mas numa situação dessa na vida, geralmente o amarelo é que para, né? E dá preferência para o azul. Por quê? Porque ele não quer se colocar em risco. Mas, na prova, quem teria preferência seria o carro amarelo, tá? Funciona dessa maneira. Bom, e nessa aqui, professor, nessa situação, perceba que ele deu a entender que o carro branco está fazendo uma conversão para a esquerda. Uma conversão para a esquerda. Perceba que esse carro aqui quer vir para cá e esse aqui, ó, não tem seta, então ele quer vir em linha reta. Subentende-se dessa maneira. O que eu vou pensar nessa seguinte situação, professor? O que eu vou pensar? Isso aí, pessoal, é basicamente uma situação muito interessante, tá? Muito interessante. Bom, a preferência será de quem? Será do carro verde. Por quê? Porque o carrinho branco, e nem é questão de preferência, é questão mais de mudança de direção, é chamado de regra de mudança de direção. Por exemplo, o carro branco, para fazer isso aqui, ó, esse movimento, ele vai pegar um pouco da parte aqui, ó, onde o carro verde vai passar. Então, ele meio que está pegando ali a direção do carro verde. Por conta disso, como ele está pegando um pouco da contramão aqui desse carro verde, o carro verde é quem vai ter, de fato, a preferência. Então, o carrinho branco ele tem que se resguardar, esperar que o carro verde prossiga para depois ele fazer o movimento. Por quê? Porque ele está pegando um pouco, apesar de ele estar fazendo a manobra correta, ó, nessa situação, no cruzamento onde não há sinalização, ele está pegando um pouco da contramão aqui do carrinho. A não ser que o carrinho verde deu a preferência, né? Mas o certo é que o branco espere o carro verde fazer ali o procedimento correto da manobra dele, para depois, né, o verde fazer, para depois o branco fazer ali a sua conversão. Só para a gente entender, pessoal, geralmente 1/3 dos acidentes em trânsito vão acontecer por causa das intersecções, por conta que as pessoas não conseguem entender a questão da preferência, das normas, ou saber se comportar adequadamente, tá? Professor, eu só não posso esquecer que os veículos que se deslocam sobre trilhos têm a preferência de passagem, tá? Seja de caso de rodovia, seja de caso de rotatória, ou seja pela direita, tá? Em caso de veículos que se deslocam sobre trilhos, eles têm preferência, tá bom? Professor, outra situação. Imagina aqui que aqui estava passando um pedestre, ó, o pedestre estava vindo para cá e o cara aqui deslocou. Ele tem que parar? Tem que dar passagem vista ao pedestre. Mesmo que ele está fazendo um movimento, ele tem que parar, depois que o carrinho verde sair. Mas o carrinho verde não saiu e o pedestre estava passando, mas eu já tinha dado a sinalização aqui, ó. O pedestre viu que eu sinalizei, mas o pedestre mesmo assim passou. Eu ainda tenho que dar preferência para o pedestre? Sim, a preferência ainda é dele. Você tem que se abster aí do perigo, ficar atento à situação e deixar ele passar. Seja ele vindo desse lado, ou seja ele vindo para esse aqui, né?
você já tem que passar. Imagina que o carro verde saiu, ele não está mais aqui. Tá só o ciclista querendo passar aqui, ó. Aí você tem que ficar paradinho aqui, ó. Paradinho, espera o ciclista passar. E o certo, pessoal, é que ele passe de uma ponta da calçada até a outra. Geralmente, em trânsito, o que que acontece? Tem a faixa de pedestre aqui, né? Ou o cara tá atravessando. Aí você tá parado com o carro bem aqui. Aí o pedestre atravessa meia faixa, atravessa bem aqui, ó. O pedestre está bem aqui nesse ponto pintado em vermelho. Aí você passa. Isso aqui é infração. Você tem que esperar o pedestre atravessar toda a extensão da via, até se ficar em segurança no lado oposto da calçada, certo? Se você passar meia faixa com o cara, passar pela faixa com o cara ainda em cima dela, isso em prova é reprovação e se for autuado por um agente de trânsito é infração, tá? Isso pode constar infração de natureza gravíssima, certo? Infração de natureza gravíssima, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, a preferência é do carro, né? Do carro verde. Então, a gente chama isso de regra de mudança de direção, tá? Regra de mudança de direção, ou seja, aquele que vem no sentido contrário, né? Quando fazendo a mudança de direção, é quem tem que ficar esperando e dando a preferência para os demais. Porque esse aqui, ó, ele está fazendo um movimento que vai pegar um pouco do sentido contrário a outro veículo. Então, por conta disso, a gente sabe que ele vai ter que aguardar. Temos mais uma situação aqui, pessoal. Qual é? A 14. Professor, e quando for uma situação dessa natureza? Esse rapaz está vindo para cá e esse outro para cá. Pessoal, aqui é tranquilo demais, parece difícil, mas não. Aqui, ó, não tem situação que vai gerar preferência. Por quê? Porque toda conversão para a esquerda é no formato de L. Por exemplo, esse carro aqui, ó, ele vai fazer a conversão desse jeito aqui, ó. E o vermelho vai fazer a conversão desse jeito aqui. Então, quando o vermelho estiver aqui, o amarelo vai estar aqui. Então, ele pode simplesmente fazer isso e fazer isso. Ó, então, eles não vão se chocar e não vão entrar naquela questão do sentido contrário um ao outro, quando fazendo a mudança de direção, fazendo essa conversão. Então, aqui é tranquilo. No caso aqui, né, não há preferência, é só um deslocamento realmente de ambos, né, um deslocamento lateral aí, uma manobra de conversão. Então, funciona assim. Por quê? Porque toda conversão para a esquerda é no formato de L. Porque eu não posso fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque eu estou pegando a contramão, ó. Pegar a contramão aqui, pessoal, é infração, você não pode. Por isso que toda conversão à esquerda é no formato de L, ó, para que você não pegue a contramão de direção, ó, você entre bonitinho na via. Tem gente que faz isso aqui, ó. Bem que você pega a contramão, ó. Bem que você pegou a contramão, não pode. Isso aqui é infração. Geralmente, quando você força uma passagem ali ou pega a contramão em sentido de via dupla, é infração de natureza grave. Quando você força a passagem em sentido único, ou seja, a pista é no sentido único, é infração de natureza gravíssima, tá? Se você força a passagem em duplo sentido de direção, ou seja, você está na contramão de direção, sem a realização de uma manobra como ultrapassagem, por exemplo, você simplesmente estava deliberadamente trafegando na contramão, é infração de natureza grave. Agora, se for num sentido único, é gravíssima, porque é pior, né? Sentido único é o único sentido. Você está forçando uma passagem onde todo mundo vem só num sentido, aí é gravíssima, tá? Então, fica aí com isso na cabeça. Forçar a passagem entre veículos no sentido duplo é grave, forçar a passagem em sentido único, gravíssimo. Uma pega 5 pontos e outra pega 7 pontos no prontuário. 5 dá grave, 7 dá gravíssimo, tá? Então não posso transitar pelo lado esquerdo aí, né? Ou seja, mão dupla, a não ser que seja totalmente sinalizado. Quando é que é sinalizado? Quando eu estou realizando a manobra de ultrapassagem. Quando eu estou realizando exclusivamente este ato. Aí eu posso. Professor, aqui a gente tem o quê? Uma confluência. Quando eu tenho uma confluência, de quem é a prioridade? Bom, aqui se aplica também a regrinha, pessoal. Perceba que à direita do veículo azul não tem ninguém. Então, automaticamente, a preferência é do carro azul. Ó, à direita do vermelho vem o carro azul. Então, ó, a preferência é do azul.
Isso aqui é uma confluência, né? Uma confluência. Certo? E esse aqui, pessoal, o oposto, tá? Esse carro aqui, ele pode estar vindo para cá, ou ele poderia estar fazendo esse movimento. Independente do movimento que ele fazer, a gente percebe que isso aqui é um entroncamento, né? Ó, se tiver com as perninhas para cima, é entroncamento, perninha para baixo, que eu chamo isso aqui de Y, né? É confluência. Então, isso aqui é um entroncamento. De quem é a preferência? A preferência é do carro amarelo. Por quê? Porque a direita do carro branco tem um carro amarelo, mas a direita do carro amarelo não tem nada. Então, o branco tem que esperar e o amarelo é quem tem a preferência. Beleza? Esses são dois casos importantes aí nessa situação. Mais casos. E esse caso aqui, professor? Esse caso aqui também é um caso interessante. Bom, só de olhar, a gente percebe que a preferência seria do carro azul. E isso está correto, porque se esse carro aqui é amarelo, ó, ele vai pegar um pouco da direção aqui. Esse aqui, ó, ele está vindo para cá, ele não está pegando a contramão de direção de ninguém. Então, essa situação, pessoal, ela nem é considerada uma regra de preferência. Ela é considerada uma regra de mudança de direção. Tem até um macete para isso que a gente fala, né? O macete é o que fizer a menor manobra é quem tem a preferência, o que fizer a menor manobra. Então, esse aqui, ó, a menor manobra é dele. Então, ele que tem a preferência nesse caso. Então, muita gente fica equivocada quanto a essas questões nessa situação. Então, aquele que vai mudar de direção, pessoal, ele deve ceder a passagem para aquele que vem em sentido contrário, né, da pista da qual ele vai sair. Então, esse aqui, ó, o amarelo, ele pega um pouco da direção aqui, ó, do azul. Então, por conta que ele vai pegar esse sentido contrário do outro veículo com o qual ele está fazendo a manobra dele, ele tem que dar preferência para o azul. Então, isso é a questão de presunção também, a questão de presunção, né? Então, a gente vai ficar ali analisando, né, a situação. Então, aquele que for fazer a manobra, a menor manobra, tá? É quem tem a preferência, nesse caso aí, nesse desenho específico, tá? Nessa situação. Aquele que fizer a manobra, a menor manobra, terá ali a preferência. Veja que tem vários tipos, né, de situação, vários tipos. Então, a preferência aqui é do azul. E nem entra como, mais uma vez, nem entra como regra de preferência. Isso aqui é regra de mudança de direção. Por quê? Porque eu estou fazendo a mudança de direção. Estou fazendo ali uma conversão, seja para a direita, seja para a esquerda. Então, é chamado de mudança de direção. Então, qual é o macete aqui para eu não errar? Aquele que for fazer a menor manobra, terá preferência. Pode cair esse desenho lá na prova de vocês. Se cair, igualzinho esse raciocínio, eu vou saber de quem é a preferência. E nesse caso aqui, professor, quem é que tem a preferência? Quem é que tem a preferência? O que vocês acham? Aqui é uma bifurcação em Y. Quem tem a preferência? Então, mais uma vez, esse aqui, ó, ele pega, se ele for passar, ele, além de pegar um pouco aqui, ó, a direção desse, à direita dele tem um veículo. Então, não importa se esse veículo está fazendo essa manobra aqui. Esse aqui perdeu a preferência para o vermelho, porque à direita dele tem um veículo. Então, a preferência é do vermelho. Isso aqui é uma bifurcação em Y, tá? Então, aqui é a preferência de quem? Do vermelhinho. Só usar, mais uma vez, no anti-horário, a regra lá da direita. Um macetezinho bacaninha que a gente não vai errar nas nossas provas. Bom, pessoal, isso aqui, de quem é a preferência? Professor, falou rotatória? Aqui é uma rotatória. Então, a preferência é de quem? De quem está na rotatória. Se já está especificado que é rodovia, ó, se está especificado quem é rodovia, a preferência é de quem estiver circulando por ela. Se está especificado que é rotatória, tá... Oh, meu Deus, deixa eu apagar aqui. Escrevendo errado. Rotatória. Está especificado que é rotatória, a preferência é quem estiver circulando por ela. Então, o amarelo aqui está circulando por ela. Inclusive, é sempre aquele que vem à sua esquerda na rotatória. Que se você perceber numa situação de rotatória, independente do sentido de circulação, muitas vezes sempre é assim, no sentido anti-horário, mais ou menos, ele vem para a esquerda, né?
Aí a preferência é quem estiver lá. Falou rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Falou rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Nos demais casos, o que vier pela direita, que é o que a gente estava analisando esse tempo todo, né? A questão da direita, analisando aí os casos. Aqui é um caso de rotatória. A única exceção, pessoal, a única exceção será para quem? Para os veículos que se deslocam sobre trilhos, porque eles sempre terão a preferência de passagem. E esse caso aqui, quem é que tem a preferência? Quem é que tem a preferência aqui? Ó, já tem o nome rodovia, ó. Rodovia, ele já deixou especificado. Na questão, ele vai especificar se é rotatória, se é rodovia. E muitas vezes pode vir não a imagem, mas pode vir o texto dizendo. Então, você já fica atento a isso. Então, a preferência automaticamente é de quem? Do carrinho vermelho. Do carrinho vermelho. Por quê? Aquele que vier, né, em um cruzamento proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela, quem tem a preferência. Quem está circulando pela rodovia tem a preferência. Então, aqui o cara tem que parar. Então, a gente percebe que essa aqui é uma situação de cruzamento de rodovia, mesmo que isso aqui seja pavimentado, né? Geralmente, isso aqui pode ser marronzinho, né? Não pavimentado, que é uma estrada. Aí já ficaria fácil também de identificar. Antes de falar de prioridade de trânsito, que é muito importante, eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Então, pessoal, retomando aqui, vamos falar um pouco sobre prioridade no trânsito, tá? A gente estava vendo ali a questão das preferências, e a gente viu até uma situação lá que envolvia a ambulância, né? Quando a ambulância vai passar, ali não é questão de preferência, tá? É uma questão de prioridade, né? Porque nas normas define aí que esses veículos que têm prioridade sobre o outro, né? Na questão de circulação. Então, a gente vai ver agora essa questão de prioridade, quem tem prioridade de parar, quem tem prioridade de parar e estacionar, ou quem tem prioridade de livre circulação, parar de estacionamento, onde pode fazer o que quiser, né, no trânsito, desde que, claro, sinalizando suas intenções em atividade, né, específica para a sua atuação. Então, vamos lá. Bom, pessoal, veículos precedidos de batedores têm livre prioridade de passagem. O que são batedores, pessoal? Os batedores são aqueles que vão escoltar. O que são precedidos? Precedidos é aqueles que precedem alguém, né? Ou seja, é aquele veículo que está, né, sendo precedido do batedor. O batedor está escoltando ele. Perceba que eu tenho aqui esses batedores em forma de motociclistas, né? Perceba que esse rapaz aqui, ó, está restringindo a passagem do veículo verde. Esse aqui está restringindo a passagem do veículo vermelho. E esse aqui está à frente escoltando esse veículo cinza aqui. E tem um atrás também, né? Então, veículos que estão sendo escoltados, no caso, precedidos pelos batedores, eles têm livre passagem. Então, eles têm prioridade de passagem, tá? Então, se eles estiverem vindo ali atrás de você, você tem que dar espaço e liberdade para que eles possam passar. E se eles estiverem na sua frente, vocês não podem ultrapassá-los. Tem que ficar atrás esperando adequadamente, tá bom? Então, eles têm livre passagem, tá? Para outra pessoa que tem prioridade no trânsito, ó, prestadores de serviço de utilidade pública. Eles têm livre parada e estacionamento. Então, eles gozam de livre parada e estacionamento. Vamos pegar aqui um carro da Equatorial de energia, ou um carro aí da KM, enfim, é um que estão realizando serviços de utilidade pública. Eles podem parar em cima de uma calçada? Podem. Eles podem parar num estacionamento ali de deficiente? Podem. Eles podem parar no meio de um cruzamento? Podem. Eles podem parar onde quiser e estacionar onde quiser, desde que prestando o serviço de utilidade pública. Por quê? Porque entende que aquilo ali, pessoal, né, ela tem uma prioridade pública para o bem comum superior à necessidade única de um cidadão. Por exemplo, você parou ali na vaga de deficiente para trabalhar ali um serviço, né, de encanamento ali de determinada região. Aí você, né, idoso, sinto muito, né, mas eu preciso ali, pelo bem comum, pela necessidade geral, né, parar aqui para poder atender e trabalhar aquela necessidade. Então o idoso vai ter que entender, né, que ele tem ali a prioridade de parar e estacionar onde ele quiser, seja no meio de um cruzamento, claro
que ele tem que ser identificado corretamente pelo CONTRAN, ter todas as exigências regulamentadas, tem que ter os dispositivos ali de retenção, como os cones, ó, colocar bonitinho lá para delimitar a sua área de serviço, delimitar para que não constitua uma situação de perigo para os outros condutores, porque quando você estiver se aproximando ali da região, está sinalizado e você ficar fora da área de perigo que possa estar acontecendo. Vai que ali a Equatorial mexendo com portes energizados e eles não fazem ali a devida, né, delimitação da área e você acaba passando, pode cair fios elétricos sobre o veículo, você pode acabar sendo, né, eletrocutado ali, né, pode sofrer acidente com fiações elétricas, que é uma situação bem difícil, bem precária, né, pode até levar a vítima a óbito dependendo da intensidade. Então, é bastante perigoso. Então, eles têm que delimitar essa área. Então, precedidos de batedores, se cair na prova, eles têm livre passagem, eles têm livre prioridade de passagem. Não é de estacionamento nem de parada, é de passagem. Já os prestadores de serviço de utilidade pública, eles gozam de livre parada e estacionamento. E em terceiro, de prioridade de trânsito, perceba, veículos de urgência, policiamento ostensivo e ordem pública, né? Eles têm livre passagem, podem passar, eles têm livre parada e livre estacionamento, desde que devidamente identificados pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, nosso órgão máximo normativo lá do Sistema Nacional de Trânsito que a gente viu, e a gente pode citar aqui alguns exemplos, como Corpo de Bombeiros, ambulância, a polícia, a fiscalização, defesa civil e até mesmo o veículo de carceragem, todos eles, quando em atividades, né, eles gozam de livre passagem, parada e estacionamento. Claro que sempre utilizando dispositivos luminosos e os sonoros. Pessoal, esses veículos, quando somente parados ou estacionados, é dispensado o sonoro e é necessário somente o luminoso. Por exemplo, uma polícia, ela foi atender um caso de agressão numa determinada região. Aí ele precisava chegar o mais rápido lá. Então ele vai estar com a sirene ligada, o sonoro e o luminoso, né? As luzes lá piscando. Então, todo mundo que vai estar na frente dele vai sair, vai dar prioridade para a polícia. A polícia chegou no local e ela vai estacionar no local lá no meio da rua. Ela precisou estacionar no meio da rua. Ela pode fazer isso? Pode. Estacionou lá no meio da rua, né? Ficam dos policiais lá fora operando o trânsito, assim, que eles podem, né? Operar porque vai ficar obstruída a passagem, ele pode ali fazer com que os veículos fiquem esperando ali até resolver o problema, até sanar ali a atividade. Aí o que vai acontecer? O sonoro, eles vão desligar e vão deixar ligado somente o luminoso, para o luminoso mostrar que eles estão ali em atividade de exercício, né? Fazendo ali seu trabalho. Então, quando estacionado ou parado, né? Num determinado local, é dispensado o sonoro e exigido somente o luminoso. Agora, quando eles precisam da prioridade de passagem, precisa ativar o sonoro, como a gente viu anteriormente, no caso ali da ambulância, né? Que é muito importante a gente ter esse conhecimento. Certo? Pessoal, ó, a livre circulação em parada se dará somente quando, na efetiva prestação de serviços, ou seja, tem que estar prestando serviços. Serviços de o quê? Urgência. A circulação em parada se dará somente quando a efetiva prestação de serviço de urgência tem que estar em atividade. Ó, é identificado por dispositivo de sinalização, tanto luminosa quanto sonora, né, que é o giroflex e a sirene. Perceba aqui aquela sirene, né, que fica iluminando ali, né, a situação. Outra coisa importante, para o livre estacionamento, obrigatório acionar o dispositivo de iluminação intermitente, né, que fica piscando intermitentemente, ó, como a gente está percebendo nessa imagem aqui ilustrativa, fica piscando intermitentemente sem parar. Sendo dispensado o quê? O sonoro, como a gente estava falando. O sonoro é dispensado, fica ali só a luz mesmo, certo? Então, ó, prioridades no trânsito, veículo em serviço de urgência, perceba que esse aqui, ó, ele está com esse rapaz acionado, né, o de iluminação, e o sonoro também está acionado. O que o carro branco tem que fazer que está na faixa da esquerda? Ele tem que se deslocar para a faixa da direita, deixando livre a passagem pela esquerda. Os demais veículos permanecem na faixa que estão, né, porque eles não estão obstruindo o fluxo de passagem da ambulância, e os pedestres vão aguardar onde? Na calçada. Aguardem na calçada,
né? O cara vai passar tranquilamente, você vai seguir sua vida normalmente, tá? Pessoal, aqui a gente tem um quadro comparativo onde existe a questão da preferência e da prioridade. Na próxima aula a gente vai falar sobre eles, tá? Na questão da preferência e da prioridade. Então, isso aqui vai ser o nosso assunto da próxima aula. A gente vai começar por aqui. Então, eu já vou encerrar, tá? Eu vou usar um tempo que a gente tem para fazer aí algumas questões. Infelizmente, o tempo se ultrapassou um pouco, porque era tanto conteúdo. Infelizmente, ultrapassou um pouco o nosso tempo e não vai dar para fazer tantas questões. Mas a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua e tem muitas normas ainda para a gente conhecer, ó, como conversões, questões de ultrapassagem, muitas dicas e informações aí muito importantes.